Olá, como vai você? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre projeto de pesquisa. Essa parte tão importante de qualquer atividade no campo da ciência. Se nós estamos cursando programas de pós-graduação, lato ou stricto sensu, no caso de stricto, mestrado, doutorado, até mesmo pós-doutorado, lembrando que pós-doutorado não se trata de um título, mas sim de um estágio em pesquisa. Qualquer atividade, se nós vamos realizar uma pesquisa científica com vistas a obter resultados e esses resultados forem publicados, comunicados à sociedade, nós precisamos de um projeto. Se nós não tivermos um projeto, nós não temos como saber realmente para onde queremos ir. Então, sem projeto, a pesquisa ela vira uma colcha de retalhos. E normalmente nós temos muito problema em defender os resultados no final junto à comunidade científica. Muitas mudanças ocorrem durante a execução, o que atrapalha a confiabilidade dos resultados. Enfim, nós vamos normalmente ter aquelas pesquisas que têm problemas na metodologia. Eu sempre costumo falar para os meus alunos que problemas de escrita, redação, tradução em inglês, problemas de estruturação de tópicos, de detalhamentos de procedimentos metodológicos, até mesmo problemas com análises confirmatórias estatísticas, gráficos e tabelas. Isto, normalmente a gente tem a reprovação do trabalho, do artigo, enfim, mas é possível de corrigir. Agora, quando o projeto possui falhas metodológicas, aí nós temos dois problemas. Uma, não tem como corrigir a não ser refazer a pesquisa por completo. E segundo, indica que não houve uma boa dedicação da equipe de trabalho ao projeto de pesquisa. Então vamos aos assuntos que nós vamos abordar na videoaula de hoje. Então vamos falar um pouco sobre essa forma de aquisição do conhecimento. Eu gosto muito desse fluxograma feito por um pesquisador de São Paulo, Jung. Não é o Carl Gustav Jung, tá, pessoal? Lá da psicanálise. Mas é o Jung, lá é um pesquisador na área de metodologia da pesquisa científica. Ele diz o seguinte, que nós temos o procedimento, né? Então aqui inclui, né, aquilo que nós colocamos no projeto, e nós temos três visões. A visão de um leigo. O que é um leigo? Aquela pessoa que não conhece, não são os especialistas. Aliás, nós podemos dizer que a grande maioria da sociedade, nós nos encontramos como leigos. Por exemplo, eu sou pesquisador na área de ciência animal, na área de bem-estar, comportamento, ambiência de ruminantes. E também, né, tenho iniciação de pesquisa na área de monogástricos, mas eu sou leigo em muitas atividades, por exemplo, na biologia molecular, sou leigo na parte de melhoramento genético, do melhoramento genético da pesquisa. Eu sou leigo na engenharia elétrica. Então, quando nós somos leigos e nos é solicitada a opinião de alguma coisa, nós entramos aqui, ó. Eu acho que. A resposta é eu acho que. Por que nós usamos isso, esse artifício, esse elemento? Porque nós não temos certeza. Por ser leigo, nós não conhecemos a fundo as causas e as consequências. Então, qualquer opinião que nós vamos dar sobre um assunto é sobre o nosso elenco de experiências. Nunca vai ser a verdade, sempre vai ser aquilo que eu acho, aquilo que me parece ser, ok? Então, o eu acho que ele não é um solucionador de problemas, porque é uma tentativa e erro. Às vezes, o eu acho que pode acertar, pode ir na direção daquilo que é a verdade, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes, ou ele pega muito superficial a solução de um problema, ou ele está muito fora do domínio do problema.
Agora vamos ver a parte técnica, né? Então, o técnico, então aqui nós temos o leigo e o técnico. O técnico aqui, vamos até dar um exemplo, né? Na área zootécnica, por exemplo, tem um técnico em agropecuária, aquele aluno de segundo grau que resolveu fazer um curso técnico, técnico industrial, técnico agrícola, né? Mas qualquer um, até mesmo um graduado em ensino superior, ele pode ter um perfil técnico. O que é o perfil técnico? É aquela pessoa que identifica, faz a pergunta qual é o problema e ele é treinado para resolver o problema. Ponto final. Então ele identifica o problema, ele pega as ferramentas que ele conhece, que ele tem em mãos para resolver aquele problema. Mas qual o problema da visão técnica? É que normalmente o técnico ele não vai atrás da origem do problema. Ele só quer, o grande desafio para o técnico é resolver o problema. Resolver o problema apenas. Mas não estudar a fundo o porquê desse problema, por que ocorre esse problema. Né? Então vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, que o técnico é aquele profissional mais prático. O negócio dele é resolver problema, é ver acontecer, é concretizar. Ele não gosta muito de teorias. Né? Agora entra o científico, que ele tem um perfil complementar ao técnico. Além dessas perguntas, ele ainda elenca quando ocorreu, por quê e como otimizar. Por que a visão científica ela é tão importante? Embora muitas pessoas nos procuram com aquela frase, aquele dito popular, mas na prática a teoria é outra. Né? Pessoas que enunciam isso a gente respeita, obviamente, todos têm o direito de livre opinião. No entanto, nós temos que considerar que sem a busca pela origem do problema, como acontece, o que é esse problema, por que ele acontece, indica que, no caso do técnico, esse problema tem grandes chances de repetir, tem grandes chances de acontecer novamente. Então eu vou viver resolvendo muitas vezes o mesmo problema, enquanto que se eu atrelo a essa solução do problema a visão científica, o que acontece? Nós vamos ter a chance de entender a gênese, os elementos que constituem esse problema, de maneira a criar soluções que evitem que esse problema ocorra novamente, para que eu tenha, de fato, a solução desse problema em caráter definitivo. Ou, se não definitivo, pelo menos eu tenho uma ferramenta eficaz em que a durabilidade desse problema, quando ele acontecer de novo, vai ser muito mais curta do que antes, quando eu não sabia o porquê desses problemas. Então nós vamos encontrar, por exemplo, no campo do mercado de trabalho, pessoas que passaram pelo científico, que passaram pelo mestrado, por exemplo, e que conseguiram, de fato, captar essa visão científica, levar o método científico para a solução dos problemas. Ele não precisa, obviamente, gerar resultado, publicar artigos sempre que ele tiver se deparar com isso. Mas ele leva esse método científico de maneira a reduzir as chances e o impacto desses problemas acontecerem novamente. Então, por isso que é tão importante essa visão. E aqui, no projeto, eu tenho que ter esses elementos bem caracterizados. Caso contrário, volto a dizer, a chance de eu escrever um projeto e ele não me resolver o problema ou nem sequer chegar perto dessa solução é muito grande. Então, outra questão também que é importante nós abordarmos nessa fase teórica de um projeto científico são esses três níveis de relação do conhecimento humano. Então, vocês já ouviram falar do multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Então, por exemplo, a gente sempre fala em equipes multidisciplinares. Nós temos que ter interdisciplinaridade diante dos desafios da atualidade. Né? A transdisciplinaridade é um avanço no conhecimento humano que permite utilizar vários saberes científicos em prol da solução de um problema que ele é
dimensional. Então, a gente usa e abusa desses termos multi, inter e trans, mas muitas vezes sem saber exatamente o que se trata cada um deles. Então, o multidisciplinar é quando nós juntamos profissionais de diferentes saberes. Então, por exemplo, eu estou estudando lá a questão de bovinos, de alimentação de bovinos de corte, a pasto, por exemplo, né? Então, eu não posso só pegar lá um nutricionista animal de gado de corte. Eu tenho que pegar o cara da nutrição, eu tenho que pegar a pessoa do manejo, eu tenho que pegar alguém da pastagem, eu tenho que ter alguém da fisiologia da digestão, por exemplo, junto a esses profissionais e forma uma equipe multidisciplinar. Qual que é qual que é a limitação de uma equipe multidisciplinar? Cada um no seu quadrado. Então, por exemplo, é aquela história, eu faço a pesquisa, essa equipe se reúne 2 vezes só. Se reúne para planejar o trabalho e depois para escrever o resultado final. Então, cada um na sua expertise vai lá e escreve um parágrafo. Mas eu não me envolvo, por exemplo, eu sou da nutrição, eu não vou me envolver com um pesquisador, a pesquisadora da área de bovino de corte. Eu não vou me envolver com um pesquisador, a pesquisadora da forragem. Cada um tem o seu domínio e agrega-se ali no resultado. Então, uma coordenação, uma convergência, mas não há mistura. No caso de interdisciplinaridade, aí é diferente. Então, vamos usar o mesmo exemplo, essa equipe se junta de maneira a compartilhar o conhecimento. Então, veja, esse interdisciplinar, há uma interação em várias fases, inclusive na execução do trabalho, né? Então, você vê aquela equipe em que ela está presente junto, ela sempre está se reunindo e interessa um ao outro entender os limites, as fronteiras. Qual que é a limitação ainda do interdisciplinar? Ele é melhor do que o multi. Não é cada um no seu quadrado, aquela equipe que se comunica por e-mail. Mas aqui eles já se reúnem, ele já existe o interesse um na área do outro, o interesse de aprendizagem, mas ainda assim, o interdisciplinar, as partes não estão dispostas a aumentar essa interseção. Eu continuo especialista na minha área, né? É muito bom aprender, por exemplo, eu sou pesquisador na área de ambiente, é muito bom aprender um pouco de nutrição, mas eu não me atrevo, obviamente, a mergulhar a fundo no estudo da nutrição. Mas interessa saber o que a nutrição influencia dentro da ambiência ou vice-versa. Então, isso é interdisciplinaridade. Nós vamos encontrar isso em grupos de pesquisa, essa interdisciplinaridade, aquela equipe que se junta, que se reúne com muita frequência. A multidisciplinar é aquela que só se junta quando há um interesse comum. Mas fora isso, eles não se misturam muito. Agora, o transdisciplinar, pessoal, é algo que nós não vamos encontrar em pós-graduação. Não é algo que a gente vê entre alunos de pós-graduação, entre professores, né, comuns assim na universidade, professores que estão iniciando sua jornada. E vou mais além. Não é o tipo de relação que nós vamos ver em grupos de pesquisa comuns. Aqui, a transdisciplinaridade é necessário fusão. Então, eu tenho aqui um grau de entrelaçamento em que eu não vejo mais fronteira dos conhecimentos. Eu vejo equipes de pesquisadores altamente sinérgicas, de tal maneira que o resultado se confunde com o todo, né? Explicando melhor, nós vamos ver isso em institutos, o tal do INCT, por exemplo, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, trabalhos em redes nacionais ou internacionais. Nós vamos ver esses pesquisadores que eles têm um grau de cooperação extremamente maduro. Então, vamos dizer assim, que do multi para o trans exige maturidade. Exige maturidade. Eu tenho que ter maturidade para poder trabalhar isso. Então,
essas pesquisas que são publicadas, vou dar um exemplo, na Science, na Nature, a título de exemplo, nós vamos verificar que essas pesquisas elas têm um impacto global e profundo na ciência. De tal maneira que dificilmente um artigo publicado na Nature tem um autor só, ou 2 ou 3. É uma equipe lá que tem mais de 10 pesquisadores envolvidos. E não são pesquisadores de uma única localidade, na maioria das vezes, são pesquisadores de várias partes do mundo. Então, são pesquisas simultâneas que acontecem no mundo todo, por exemplo, pelo menos representando parte dos continentes. E aí há uma transdisciplinaridade, há uma fusão tamanha que esses caras que estão pesquisando, que trabalham em equipes transdisciplinares, eles respiram ciência 24 horas por dia. Né? Então, vamos dizer assim, você, aluno de pós-graduação, nós estamos aqui tentando do multi para o inter. Aliás, muitas vezes a gente está tentando sair do individual para o multi. Né? Ainda encontramos alunos que têm a capacidade de dizer que preferem trabalhar sozinhos. E hoje nós, professores, estamos verificando que é impossível um professor trabalhar na sua linha de pesquisa de maneira solitária. Mas vamos avançar. Então, como eu disse, aqui nós vamos fazer uma pequena revisão sobre cada um dos itens. Então, a multidisciplinaridade, esforços coordenados de várias disciplinas, né? A contribuição de várias partes não são integradas. Na interdisciplinaridade, já temos integração e a criação de um produto unificado. E aí, qualidade natural da pesquisa relevante. Então, não digo que no multi nós não temos pesquisa relevante, mas ela não tem a profundidade de alcance relevante, vamos dizer assim. Ou seja, não é uma pesquisa de âmbito global, é uma pesquisa de âmbito regional. Okay? Aqui eu já começo a ter uma pesquisa de âmbito global quando há integração. E transdisciplinaridade é quando há superação da mentalidade fragmentária, incentivando conexões. Aqui, por isso que eu disse que aqui nós vamos ter os trabalhos em redes, abrange a complexidade dos fatos e a vida se manifesta. E detalhe, gente, exatamente isso daqui que está escrito. A vida se manifesta nas complexidades das relações que são estudadas separadamente pela ciência. Os problemas que nós identificamos na ciência são problemas multidimensionais. Eles não são separados. Nós separamos para didaticamente, nós conseguirmos entender os processos. Mas não tem como entender um problema olhando só a lupa, por exemplo, da ambiência. E assim, às vezes, a gente encontra pesquisadores que defendem com unhas e dentes a sua área, dizendo que ela é melhor do que a outra. Então, por exemplo, o pesquisador da área de ambiência que vai dizer, não, a ambiência é o que interessa. A ambiência é a parte mais importante do componente de criação dos animais. E a gente sabe na prática que não é. Aliás, não existe parte mais importante do que a outra. Existem conexões. Então, se eu souber tratar o problema de maneira, né, juntando essas partes, a gente consegue chegar muito próximo do todo. Então, para resumir, no multi eu tenho paralelismo do conhecimento. E como sabemos da matemática, duas retas paralelas nunca se encontram. Né? Elas caminham juntas, mas nunca são convergentes. Então, eu falei de convergência no multi, então já me corrijo aqui. Né? Então, volto a dizer, aqueles pesquisadores que eles se juntam para resolver um problema, mas cada um no seu quadrado. É a velha forma de trabalhar por e-mail, por exemplo. Ok? Eu só reúno para escrever o projeto e para reescrever os resultados. Na interdisciplinaridade, eu já tenho convergência. Eu já não tenho a defesa encarniçada da minha área. Eu já me disponho a fazer uma interseção e entender de que a minha área ela é influenciada ou influencia outras áreas. E para isso eu preciso saber o mínimo de cada uma dessas áreas envolvidas. Agora a trans é a unificação, o holismo e a fusão. Eu não tenho mais divisas entre conhecimentos. Eu tenho uma equipe de trabalho que trabalha junto em prol da solução multidimensional desse problema. Aonde nós estamos no mestrado, muitas vezes nós trabalhamos aqui no multi.
no doutorado, ainda estamos trabalhando no multi, mas já aprendendo os elementos do inter. Nós vamos ter amadurecimento quanto ao inter depois que nós já estamos na vida científica como pesquisadores em nível de doutorado, quando nós já somos professores universitários. Mas o trans exige amadurecimento. Não tem uma receita de tempo, depende do pesquisador. Eu conheço pesquisadores jovens, em torno aí de seus 30 anos, que já estão nessa fase do trans, que estão aí, vamos dizer assim, brilhando no cenário internacional. E detalhe, normalmente quem está no transdisciplinar não quer ser famoso. Ele quer que o seu resultado seja relevante, né? Então não importa o nome da pessoa. O nome é uma consequência. Mas são pessoas que estão em voo de cruzeiro trabalhando em pesquisas de altíssimo impacto, de extrema profundidade. Enquanto também conhecemos pesquisadores que já estão aí há mais de 10 anos, mais de 20 anos nas academias e que ainda estão trabalhando no caráter multi, às vezes até isolado. Tá? Não é o ideal. Nós temos que sempre evoluir. Assim como em a natureza tudo se evolui, né? Tudo evolui, também no campo da ciência nós estaremos sempre em constante evolução. Então vamos para o projeto científico. O que é o projeto e o que ele serve? Aqui foi uma introdução e aqui vamos para os conceitos básicos, né? Então nós vamos ter aí a parte de planejamento, a característica de planejamento. Fundamentação para perguntas, objetivos escolhidos, além da forma de que isso será atingido. E detalhe, pessoal, é uma organização em que eu tenho que ter, primeiro, a ideia. Eu faço uma pergunta, dessa pergunta eu transformo em hipótese, da hipótese eu transformo em objetivo. Para atender o objetivo, eu tenho que ter um método científico sólido, materiais que eu possa usar, que sejam replicáveis na ciência. E no projeto, eu não tenho resultados e discussão. Eu vou ter resultados esperados, né? O que eu espero com esses resultados? Nós vamos falar isso mais para frente nessa disciplina. Então, eu tenho que colocar isso de maneira organizada. O ideal é que num projeto, qualquer pessoa, inclusive um leigo, consiga ler o teu projeto e entender do que se trata. O objetivo do projeto de pesquisa é convencer os investidores se a pesquisa merece ou não ser realizada. Aqui os investidores eles podem ter inúmeras interpretações, né? Eu posso tratar investidores como, por exemplo, nós professores escrevemos projetos para órgãos de fomento, né? O que é órgão de fomento? São órgãos financiadores da pesquisa científica. Então, temos inúmeras aí, né? CNPq, a CAPES, a FINEP, Fundação Boticário, Fundação Araucária, a Fundação AgriSUS lá de Piracicaba. Enfim, temos inúmeras instituições financiadoras de projetos no Brasil e inclusive no mundo também, né? Então, eu tenho que convencer os investidores, que são esses órgãos de fomento, se a pesquisa merece ou não ser realizada. Se merece ou não eles investir dinheiro, e que normalmente são dinheiro público. Às vezes eu tenho instituições privadas, empresas mesmo, então eles querem saber se eles vão investir esse dinheiro e se isso vai dar algum retorno para eles. Mas também eu posso encarar os investidores, vamos trazer para os alunos da pós-graduação, como sendo a própria coordenação do curso de pós, né? Então eu tenho que convencer os outros professores, que não é só o meu orientador, né? Mas os outros professores do curso, o coordenador do curso, o colegiado desse curso, que a minha pesquisa merece ser realizada para eu poder, por exemplo, tirar o título de mestre, para eu poder obter o título de mestre, de doutor. Se tiver mal escrito, eu não convenço ninguém. Eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter aprovação do meu projeto e, às vezes, eu não vou ser um pesquisador relevante. Ainda no planejamento, ele tem que ser adequado para que possa ser criticado e corrigido. Pessoal, nós temos um problema sério com essa palavra crítica. Todo mundo acha que crítica é algo negativo. E quando falar, ele tem que ser criticável, ou ele possa ser criticado, ninguém. Não, meu projeto não pode ser criticado não, porque eu escrevi com tanto carinho. Então, é muito natural pessoas levarem para o lado pessoal
as questões ligadas à pesquisa científica, as críticas relacionadas à pesquisa científica. Então, nós vamos aí encontrar pesquisadores que brigam uns com os outros por causa de melindres, por causa de críticas que foram feitas ao trabalho e não à pessoa, né? Nós vamos encontrar pessoas que desistem, por exemplo, de publicar trabalhos científicos porque o revisor foi duro na crítica. Ok, às vezes a forma machuca, mas eu tenho que saber abstrair da forma e retirar dela o conteúdo, né? E temos aí pessoas que desistem, por exemplo, da execução, alunos que desistem do mestrado e doutorado porque sofreram críticas diretivas ao seu trabalho e a pessoa acha que é perseguição e acaba desistindo, desembarcando do doutorado ou do mestrado no meio do curso. Então nós temos que ter maturidade para suportar uma crítica. Lembrando que a crítica, ela, obviamente, o que é negativo numa crítica? A forma. Agora, normalmente, o conteúdo ele é útil para nosso aprendizado. Serve exatamente para essa segunda palavra aqui, ó, para que ele possa, uma vez criticado, eu faço o filtro. A crítica ela é útil? Se sim, eu tenho que corrigir, né? E é melhor que eu receba uma crítica na fase de projeto do que receber uma crítica na fase de defesa do mestrado ou do doutorado, né? Então, tem que ser criticado e corrigido antes da fase mais árdua e definitiva da pesquisa. Então, montagem da pesquisa, coleta e registro de análise de dados, redação dos resultados de discussão. Então, eu tenho que chegar, às vezes, pessoal, até uma pesquisa com problemas sérios passa pelas bancas de avaliação de mestrado e doutorado, mas não conseguem publicar, porque foi mal planejado. Às vezes são pesquisas que estão reinventando a roda. Então, para o desespero dos pesquisadores envolvidos no artigo, vamos ver revisores ou editores-chefes comunicando que já existem trabalhos parecidos que foram realizados, né? E que então esse trabalho não mereça ser publicado, porque já não traz nada novo para a ciência, né? Que mais? Nós vamos ver aí, às vezes, pesquisas que faltou número de observações, faltou número de repetições, faltou repetibilidade da pesquisa. Por exemplo, na área vegetal, uma pesquisa tem que ser no mínimo 2 anos. Às vezes eu vejo lá uma pesquisa acontecendo em menos de 1 ano. Então, são falhas de planejamento. Se eu tivesse planejado antes, eu teria obtido sucesso. Então, vamos dizer assim, a parte mais importante é a do projeto científico, né? Aqui eu estou falando científico, mas também pode ser projeto de inovação tecnológica, né? É no projeto que indicamos por que escolhemos determinado problema. É nele que nosso objetivo é interessante nessa problemática. Porque nossa metodologia é correta e permitirá o sucesso do projeto. Então, a metodologia ela é um caráter de passar segurança para quem está lendo. E o cronograma adequado. Outra coisa também, já pude ver, dentro da minha experiência, inúmeras pesquisas que, vamos dizer assim, nós não temos, nós temos até às vezes uma metodologia bacana, nós temos objetivos bem claros e precisos, mas nós não temos cronograma adequado. Então é aquela pesquisa que tudo é justaposto, tudo certinho. Imagina se não tem espaço nenhum para erro. Não tem espaço, por exemplo, para animal morrer. Não tem espaço para uma situação lá de eu perder a pastagem, de eu perder experimento, do caminhão de ração não chegar. Então, eu tenho que ter flexibilidade de maneira que eu consiga, dentro desse cronograma, corrigir erros. Caso contrário, eu vou ter problemas sérios aí de imprevistos que podem comprometer até a duração do meu curso, por exemplo. E aonde queremos chegar com o projeto? Então, é a execução. É a fase de execução. Serve para respondermos alguma questão. Então, o projeto ele tem que ser exequível. Eu não posso ter um projeto maravilhoso. Por exemplo, teve uma situação que eu já pude conhecer de um projeto maravilhoso. Pensem num projeto assim,
Era um projeto na área de genética, que envolvia evolução. Era uma coisa muito, 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 muito bacana. Só que ele não foi aprovado dentro do próprio curso. Por quê? Porque o projeto não era execuível. Eles conheciam o professor que estava envolvido no projeto, eles sabiam que o professor não tinha metade dos equipamentos. O projeto não relatava aonde ele ia obter esses resultados desses equipamentos, quais equipamentos que ele ia buscar fora da instituição, né? Ou seja, o projeto era maravilhoso, mas não tinha, vamos dizer assim, recursos para realizá-lo. Então, cuidado com o excesso de promessa. Se nós não damos conta, em algumas situações até existe devolução de valores, quando financiado, ou às vezes nós vamos ver lá o aluno que não termina o curso, não consegue responder a pergunta. Então é importante para que ele realmente seja execuído. Então a parte de execução serve para respondermos alguma questão que julgamos importante e interessante. O próximo passo será divulgação para a comunidade científica, geração de patente ou comercialização, divulgação para a comunidade não científica. Aqui é importante, essa tríade ela é importante. Obviamente eu não preciso ter todas as etapas. Então o que eu digo é o seguinte, se a minha pesquisa é uma pesquisa básica, e muita gente tem preconceito com pesquisa básica, porque acha que pesquisa básica é pesquisa para currículo Lattes, é pesquisa que não serve para nada, é pesquisa que ninguém vê. O importante da pesquisa é quando alguém vê que gera resultados para a sociedade. Isso é o maior mito que existe. A gente tem que respeitar os nossos colegas das ciências básicas. Aquela pesquisa que ela é invisível aos olhos do leigo, mas não significa que ela seja invisível como um todo. Porque às vezes a pesquisa básica, aliás, às vezes não, posso dizer com tranquilidade, a pesquisa básica serve para subsidiar novas pesquisas, para subsidiar cientistas, para eles elaborarem novos protocolos, novas pesquisas. Então nós temos lá o pesquisador da área básica, nós temos aquele, eu chamo o pesquisador eclético, né, que ele consegue fazer uma boa leitura do pessoal da área teórica, da área básica, e traduz para o pessoal da área aplicada. Mas ainda esse pesquisador, ele não é um pesquisador que ele, vamos dizer assim, é um pesquisador que vai atuar na comunicação direta para a sociedade. Aí eu tenho o pesquisador extensionista, que é aquele que vai pegar esses resultados do tradutor-intérprete lá e vai conseguir fazer uma excelente comunicação. Então, a pesquisa básica ela gira em torno desses dois itens, na divulgação para a comunidade científica, que às vezes gera patente. Né? A pesquisa aplicada ela já está aqui. Ó. Aliás, a pesquisa aplicada ela tem que comunicar para a ciência, mas ela pode ou não gerar patente. Aqui, geração de patente, mas também pode ter registro de software. Né? E, por fim, eu tenho que ter divulgação para a comunidade não científica. Como é que eu divulgo isso para a comunidade não científica? Através de artigo científico? Não. O produtor rural não vai ler artigo científico. Ele não gosta. Então, você vai... Hoje nós temos uma gama de divulgação para a comunidade não científica para popularizar a nossa pesquisa. Então, como primeiro ponto, nós podemos publicar artigos em revistas técnicas. Então, por exemplo, na área animal, quem trabalha com a área de bovino de leite aí, pode publicar algum artigo técnico na revista Balde Branco, Leite Integral, por exemplo. Quem trabalha com a área de gado de corte vai trabalhar lá com a DBO Rural, né? Beef Point, ainda na parte de leite no Milk Point, né? O pessoal da avicultura vai trabalhar lá com a Avsite, avicultura industrial. Então são órgãos, são revistas que produtores leem muitas vezes e que atingem esse público, né? Mas também nós estamos falando que a revista impressa está cada vez mais em desuso, embora essas revistas estão se adaptando muito bem ao conteúdo digital. Mas hoje também podemos ter os chamados podcasts, vídeos curtos, as plataformas das mídias sociais, Instagram, Facebook, Twitter, o LinkedIn, né? O canal YouTube para nós fazermos lives, enfim. E agora, nesse período que nós estamos passando, a informação está circulando em caráter quase que exclusivamente digital.
Então, essas são formas de divulgarmos. E aí vai a criatividade da pessoa. Em vez de eu carregar com informações muito pesadas, científicas, eu pego essa informação, traduzo em uma linguagem ilustrada, com vídeos em propriedades rurais, entrevistando produtores, enfim, de maneira que chega até eles. E hoje, boa parte dos produtores rurais, eles têm acesso às mídias sociais, né? Eles acompanham essas mídias sociais. E de olho no produto final. Se quisermos que nossas conclusões sejam aceitas, devemos observar 4 características. Aí nós estamos falando de artigo científico, tá? Então, novidade nas conclusões, ou seja, quanto maior a novidade da conclusão da pesquisa, maior seu impacto na ciência. O cientista a ler um artigo quer encontrar novidade. Nossa, que legal, não pensei nisso antes. Então é aquele artigo que você pega, guarda no teu computador para você ler. Não para esquecê-lo, né, gente? Na pastinha eterna lá de artigos a serem lidos. Mas para realmente você pegar e ler esse artigo e desfrutar das informações ali. Metodologia. Então veja, nós estamos falando de novidade nas conclusões. Metodologia robusta. Então tem que ter os melhores procedimentos. Eu sempre oriento os alunos querem fazer uma pesquisa, veem o que os pesquisadores têm feito de ultimamente em termos de pesquisa científica, né? Em termos de método científico. Então eu vou fazer revisão metodológica. Como é que é a revisão metodológica? Ao invés de fazer revisão na introdução, nos resultados e discussão, eu vou fazer uma revisão no materiamento de vários artigos para eu poder anotar quais são os métodos mais utilizados por esses pesquisadores. Leitura de artigos de bom nível internacional, tá? Hoje em dia não basta a gente só ler artigo em português, pessoal. Nós temos que ler artigos em inglês. Não estou aqui menosprezando nossas revistas nacionais, né? Existem revistas de excelente qualidade na nossa área e que essas revistas de excelente qualidade já estão migrando para o inglês como língua, como idioma básico. Então, nós temos que ler esses artigos. Mas por que a gente faz um apelo de ler revistas no âmbito internacional? Exatamente isso daqui, ó. Aprender com os melhores da área, tá? Resultados evidentes. Então, eu tenho que ter, né? Boas propostas, boa metodologia levam a resultados. E o resultado tem que ser quase auto-interpretável, né? Ali eu vou comentar do resultado o que é de mais relevante, mas eu não tenho que ficar enumerando todos os itens da tabela, tudo que o gráfico mostra no texto. Eu só vou colocar aquilo que é mais relevante. E por fim, uma apresentação impecável, né, pessoal? Eu sempre penso o seguinte, a gente tem que cuidar do projeto assim como nós cuidaríamos do nosso bem mais precioso que temos, né? Então, eu sempre falo o seguinte, eu vou fazer uma entrevista de emprego, nós vamos fazer uma palestra, nós vamos fazer alguma apresentação no nível profissional, nós não vamos com aquela calça esfolada, com camiseta, aquela camiseta que a gente usa em casa, barba por fazer, cabelo, né, mal penteado, né? Aí no campo feminino, as mulheres sem maquiagem, enfim, nós vamos nos vestir, porque dentro do marketing pessoal é importante também a apresentação, né? Mas claro, não adianta você ter uma excelente apresentação visual e não ter conteúdo. Então você vai usar palavras de baixo calão, você vê que é aquela pessoa que não conhece. Então, tanto no conteúdo quanto na forma, eu tenho que ter uma apresentação impecável. O projeto é isso. O projeto demonstra zelo das pessoas. Então, quando eu recebo um projeto do aluno, o projeto me diz muito quem o aluno é, da forma que ele se dedica à sua profissão. Então, vem aquele projeto muito bem organizado nas ideias, português impecável, bem corrigido. O resumo lá, o abstract, vem com inglês que a pessoa, você vê que ela tomou cuidado, ela não é conhecedora, mas levou para alguém que conhece. Tudo isso mostra zelo, cuidado, né? E profissionalismo. Agora, muitas vezes a gente recebe projetos de aluno que estão sem pé nem cabeça, com muitos erros de português, problemas básicos de formatação e até mesmo
descumprindo as normas da ABNT aí de citação e referências bibliográficas. Então, isso mostra, vamos dizer assim, um desprezo a normas e a regras, e com isso eu não consigo ser convencido quanto a esses projetos, ok? Então, por isso que é importante a gente trabalhar. E por fim, gente, verificando a originalidade. Você fez algo novo e interessante? Você tem que fazer essa pergunta quando você estiver diante do teu projeto. Novo e interessante. Detalhe, há um cuidado que a gente sempre transmite aos alunos de mestrado, tá? Vocês não precisam ter algo inédito. Não é premissa do mestrado realizar algo inédito. Mas é importante que não façamos algo que já foi realizado. Existe uma diferença entre inédito e novo. Inédito é nunca ninguém pensou. É a apresentação de um problema novo. Agora, a pesquisa nova eu posso ter um problema que já é conhecido, mas eu faço uma abordagem diferente para a solução do mesmo, uma vez que problemas existem inúmeras formas de serem resolvidos. Realizará mudanças no conhecimento? Eu tenho que ter mudança. Se não tiver mudança, aquilo que nós já falamos, de estar reinventando a roda. Se enquadra em problemas atuais, então também eu não posso remeter em problemas do passado. Aqui um cuidado, nós podemos ter um trabalho de vanguarda, remeter a um problema do futuro, ok? Então às vezes eu faço pesquisas que ninguém está pensando agora, mas é um problema real, ele atende os outros itens ali, né? Realiza mudança no conhecimento, se enquadra em problemas atuais, né? Realiza mudança de conhecimento, você fez algo novo e interessante, mas ele não é atual, ele é um problema que ainda vai ser de fato um problema para o futuro. E existem algumas pesquisas que conseguem essa situação, tá, pessoal? Então nós temos que ter essa perspicácia aí de identificar isso. Agora, não vamos ser prepotentes de achar que tudo que nós fazemos é algo de vanguarda que não foi descoberto ainda. Então, muitas vezes nós temos aí pesquisa, a maioria das vezes são pesquisas que elas são do cunho atual. Solução para determinado problema, isso é meio óbvio, né? Se eu não tiver solução para um determinado problema, uma coisa que me chateia um pouco é aquela conclusão de trabalho que fala assim, novas pesquisas deverão ser realizadas para elucidar tal problema. Então, peraí, se eu preciso de nova pesquisa para responder a pergunta do objetivo, para que eu fiz a pesquisa? Né? Então, assim, é natural que novas pesquisas deverão vir. No final do resultado da discussão, eu coloco lá os caminhos para onde se aponta essa pesquisa. Agora, dizer que na conclusão novas pesquisas são necessárias, então a pergunta foi mal feita. Todo objetivo requer solução. Seja agora ou com potencial para tal, né? Como já disse. E aí nós temos essa charge aqui que fala quem quer mudanças, todo mundo levanta a mão, e quem quer mudar. Então, a gente quer fazer pesquisa de ponta, a gente quer ser reconhecido, a gente quer que o produto que a gente, que o resultado que a gente encontre seja amplamente discutido na ciência, mas nós não queremos sermos pesquisadores correspondentes a essas pesquisas, porque para eu ter uma pesquisa de ponta, eu tenho que ser um pesquisador de ponta. Para que eu possa realizar algo relevante, eu tenho que ser uma pessoa relevante, no sentido de cabeça aberta, eu tenho que mergulhar no estudo, encontrar novas ferramentas, cada vez mais evoluir no meu método científico. Agora, se eu quero fazer pesquisa de extrema qualidade, mas eu continuo pensando há 10 anos atrás, não vai ter, né, gente? Não tem como nós fazermos isso. Então agora nós vamos entrar num campo que é a ideia, nós vamos falar sobre hipóteses e terminar com os objetivos. Vamos lá então, continuando nessa videoaula. A pergunta é, para que nós precisamos ter boas ideias? Por que nós precisamos ter boas ideias?
Eu não conheço nenhuma pesquisa, nenhuma boa pesquisa que não começou com uma boa ideia, né? Então, antes de nós sairmos escrevendo um projeto, antes de nós já sairmos, eu vejo pessoas assim que nem pensa direito, já sai fazendo, quer escrever, já quer ter metodologia, mas tá, e qual que é a ideia do teu projeto? Não, ainda não tenho a ideia. Então, por que você está escrevendo um projeto? Primeiro nós temos que ter a ideia. E aqui que mostra a criatividade do pesquisador, mas principalmente, aqui é uma coisa que eu vou falar, gravem bem essa palavra. Poder de observação. O pesquisador de verdade, nós já falamos isso lá nas primeiras aulas, ele é um cara muito curioso. É aquela pessoa que vive observando as coisas, que está sempre circulando no meio do trabalho dele, tá? E analisando os animais, vendo, lendo, observando a natureza. Eu tinha um professor na Exal que sempre falava isso, que a gente tinha que desgrudar os olhos do computador e olhar pela janela. Fora da janela, no ambiente natural, estavam os principais problemas que a gente tinha para resolver. E não é na internet que a gente vai encontrar esses problemas muitas vezes. Então, a gente tinha que sair um pouco do nosso escritório e andar no meio natural para analisarmos o que para realmente ter aquela boa ideia. Então, o objetivo do cientista é descobrir coisas novas. Novas ideias permitem novos caminhos, novas soluções. A boa ideia é a alternativa para solucionar questões de forma eficaz. Então é importante ter. Ou seja, na realidade, a ideia é a grande identificação do problema. Olhar por um problema por diferentes ângulos. Lembrando que Isaac Newton, ele tinha uma capacidade que poucos tinham ao seu tempo e até hoje poucos têm como ele tinha. Ele tinha a capacidade de observar um problema por diferentes ângulos. Ele virava do avesso o problema. Mas para isso exige tempo, concentração e foco. Nós não temos esses dois elementos. Nós nos distraímos com muita facilidade com as questões de futilidade, as questões menores da vida. Temos muitas distrações na internet, temos muitas distrações, né, no nosso meio em geral. E principalmente foco na carreira científica, foco em a nossa natureza, a nossa atenção prioritariamente tem que estar voltada para essas questões, né? Aqui é um quiz para todo mundo. Pergunto a vocês, olha que interessante para desenvolver uma boa ideia. Isso é uma coisa que ajuda muito a gente desenvolver as ideias é a lógica, a área de lógica matemática, por exemplo. A lógica matemática ela nos ajuda a desenvolver o pensamento analítico, né? Enquanto que, por exemplo, a filosofia nos ajuda a ter um pensamento crítico. A junção da matemática e da filosofia nos ajuda muito na ciência, a entendermos, a sabermos identificar os padrões e identificar problemas e aí ter uma ideia para uma pesquisa relevante. Então, a pergunta para vocês é: qual é o próximo número da sequência abaixo? Nós temos aqui 2, 10, 12, 16, 17, 18 e 19. Não vale pesquisar na internet. E a dica é, se insistir em fazer contas com esses números, nunca você encontrará a solução. Então vamos a um pequeno tempo para você saber identificar a resposta. Não conseguiu? Então, como eu disse, não dá para somar. Isso aqui não são números primos. Então, eu posso dizer a vocês que a próxima sequência é o número 200. Por que seria o número 200? Porque o que tem em comum esses números? Todos eles começam com a letra D. Então, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 200. Você não vai encontrar entre o 19 e o 200 nenhum número com a letra que inicia com a letra D. Olha que interessante essa pesquisa aqui, gente.
uma pergunta. Pode olhar assim e falar, mas o que isso tem de relevante? Isso daqui resolve o problema do produtor rural? Gente, volto a dizer, a gente não tem que ter preconceito com a área básica. E a minha área não pode ser mais importante do que as outras. Mas essa é uma pergunta interessante que nos ajuda a desenvolver coisas parecidas no nosso meio. Elefantes brancos, sabe que eles são eles? Tá entendendo? Então eles sabem se identificar como indivíduo? Vou dar um exemplo. O ser humano, o bebê, né, ali nos seus primeiros 6 meses, aliás, minto, até mais. Na primeira fase de um recém-nascido, eles não conseguem se identificar como eles mesmos. Aliás, eles entendem que a mãe é uma parte deles, porque eles estiveram dentro do útero, né, durante 9 meses, e depois vem o processo de amamentação. Então existe um vínculo muito forte com a mãe, de tal maneira que eles entendem que a mãe é parte deles. Então é muito engraçadinho, às vezes nós vamos ver bebês que se olham no espelho e pensam que é outro bebê, mas não que é eles. Né? Então aqui eu já dei a dica. Qual que foi a forma de responder essa pergunta? Colocar elefantes brancos na frente de um espelho. Né? Então, veja, eu tenho uma pergunta, como é que eu respondo? Tendo uma ideia. Então vamos fazer assim, vamos colocar elefantes brancos na frente do espelho. Tá, mas como é que eu vou saber se eles estão se enxergando ou não? Eles fizeram um X branco no rosto deles, né? E se eles se tocassem com a tromba, é porque, olhando no espelho, eles se tocassem com a sombra, é porque eles se reconheceriam. Se eles tocassem o espelho, eles não se reconheceriam, né? Então, não só ele se reconheceu, mas perante um X no rosto, ele se tocou, né? Então, pergunta respondida. Aonde nós vamos encontrar essa pesquisa? Em revistas de grande impacto, né? Ela foi pesquisada, ela foi publicada, que foi divulgada pela BBC de Londres, mas foi publicada na Nature, se eu não me engano. Então, veja que para que uma pesquisa dessa serve? Por exemplo, para o pessoal que trabalha com ecologia, para entender como é que é a dinâmica desses indivíduos. Isso é pura etologia, comportamento animal, né? Entendendo como eles se identificam, ajuda, por exemplo, a inserção deles, a criação deles em cativeiro para evitar a extinção e depois a reintrodução deles na natureza. Então, essas pesquisas são de altíssima relevância. Outra coisa, gente, requisito para ter boas ideias, não ter medo de errar. A gente tem horror de erro, né? Porque junto com o erro vem a crítica. E aí a gente tem que analisar que quem critica quem erra é porque não tenta. Porque só erra aquele que tenta, que vai em busca de alguma coisa. Olhar por diferentes ângulos, já falamos isso daqui. Identificar nossos preconceitos. Uma coisa importante é conceitos prévios que nos impedem de enxergar coisas novas. É aquela coisa de, isso daí não serve. Isso daqui não vai adiantar em nada. Então, se a gente começar a colocar barreiras no avanço, a gente tem que ter mente de principiante, ou seja, aquela igual criança, que só sabe perguntar por quê. A gente tem que ter essa curiosidade do porquê das coisas. Perceber analogias, então tentar encontrar padrões. Vide aquele exemplo lá dos números, né, que a gente acabou de mostrar para vocês. E crença nos especialistas. Lembrando que cuidado com a mente de especialista. Nem sempre especialista oferece a melhor solução. De novo, o pesquisador, às vezes, mais relevante é aquele que ele está transitando entre o inter e o transdisciplinar. O cara que é multidisciplinar, ele tem mente de perito, né? Vamos para as hipóteses. Já estamos caminhando já para o final da nossa videoaula. Então, o que são hipóteses? A gente está acostumado com hipótese dentro daquele conceito matemático, né? Da hipótese nula e a hipótese verdadeira. Muitas vezes eu peço para os alunos,
enuncie hipóteses nos seus projetos. Eles vêm com H0 e H1, ou H linha e H2 linhas, né? Então, isso é um enunciado estatístico para teste de hipóteses. Então, veja que a estatística também tem como premissa básica a hipótese. Mas nós não estamos falando do enunciado de hipóteses matemático, estatístico, probabilístico. Nós estamos falando do enunciado de hipóteses de maneira que a hipótese é uma afirmação. Então, vamos ver aqui, antes que eu já entre no conceito. Então, consiste em supor conhecida a verdade ou explicação que se busca. A hipótese requer o quê? Que o pesquisador ele já tenha um conjunto de conhecimento prévio. Então, não basta você ter uma boa ideia. Você tem que ter conhecimento. E conhecimento se adquire com leitura, com o hábito disciplinado de leitura, de artigos, livros, né? Fontes na web, palestras, mas muito cuidado para a gente só se basear em palestras, lives, podcasts. Ainda acho que o artigo científico, para nós que estamos na academia, ele é a principal fonte de informação, não longe de ser absolutamente segura, ela tem falhas, mas o conjunto de artigos que eu leio me dá uma fundamentação muito concreta, porque o artigo ele é avaliado por pares. A palestra, a pessoa ela é responsável por aquilo que ela fala, inclusive pelas bobagens que ela enuncia. Uma tese e uma dissertação, embora uma tese passe por uma banca, às vezes tem um viés da banca, está preocupada com a sua reputação com o orientador, não quer prejudicar o aluno. Na cabeça deles, prejudicar o aluno significaria apertar, estimular a correção crítica, enfim, né? Então, o artigo científico ainda é uma fonte. O livro também ele é uma fonte interessante, porque o livro, eu não conheço livros em que livros técnicos que não se baseiam em ciência. Aqueles que se baseiam em eu acho que a opinião da pessoa, ele deve ser deixado de segundo plano. Não que não deve ser lido, mas que não seja a nossa fonte primária de conhecimento, né? Então, requer conhecimento prévio. Não tem como eu enunciar uma hipótese sem que eu tenha lido algo a respeito. Então, olha só, para mim esse é o maior conceito de hipótese que nós temos. É a suposição verossímil, depois comprovável ou denegável pelos fatos. Então, o que é a hipótese? Eu faço uma afirmação, né? Eu faço uma suposição. Com base no meu conhecimento, eu suponho que diante dessa ideia vai acontecer isso, isso e isso. Né? Verossímil. Por que verossímil? Não adianta eu pegar uma coisa mirabolante. Eu não posso me basear em eu acho que. Eu tenho que ter evidências científicas. Inclusive, muitas vezes nós cobramos dos alunos. Qual é a base científica para o enunciado das suas hipóteses? Né? Então, não basta eu ter a hipótese escrita. Eu tenho que ter embasamento científico que está por trás dela. E detalhe, a hipótese ela não pode ser algo pétreo, ela não é uma Constituição Federal. Ela tem que ser comprovável ou denegável. Ela pode ser aceita ou negada, ou recusada, ou refutada. Tá? É a suposição de uma causa ou de uma lei destinada a explicar provisoriamente um fenômeno. Aqui eu quero chamar a atenção disso, até coloquei em azul aqui. Provisoriamente. Eu não posso ter a arrogância de achar que, uma vez minha hipótese aceita, ela se torna uma lei. Né? Então, lembrando, eu tenho uma hipótese, eu tenho um fato, eu tenho uma tese, eu tenho uma... Né? Aí de uma tese eu viro uma lei. Né? Agora, para eu chegar numa lei, para uma lei de Newton, tem que ser exaustivamente pesquisada. Tem que ser exaustivamente pesquisada. Então, pessoal, é importante que a gente tenha essa ideia do provisório. A tua pesquisa ela tem uma validade, até a próxima pesquisa que poderá derrubar os teus fatos. A ciência ela foi feita para ser negada. Então, nada de ficar com raiva do pesquisador que virá e dizer que não concorda com os seus resultados, ok? E provar que os seus resultados não são válidos.
Porque ele serviu justamente para que o outro pudesse evoluir na sua pesquisa. Ok? Então, a função prática da hipótese é o quê? Orientar o pesquisador na direção da causa provável. Então, a hipótese, ela é o que dá a base, ela é a base segura para a construção dos objetivos. Nós vamos ver o reflexo da hipótese lá na conclusão do trabalho, para vocês terem uma ideia de tão importante que ela é. Tá? Então, não tem como eu construir um objetivo sem hipótese. Coordenar e completar os resultados já obtidos. Então, o que é fora da hipótese eu não pesquiso. Eu não incluo no meu projeto. E aí, alunos de mestrado, cuidado. A gente tem uma mania de querer abraçar o mundo com as mãos. Nós queremos que nossa pesquisa resolva os grandes enigmas da humanidade dentro da nossa linha de pesquisa. E ela é só um tijolinho no meio de uma grande construção atemporal. Então, o que não está nas hipóteses, nós não precisamos nos preocupar. Possíveis de apresentar provas concretas, exatamente. De novo, eu não posso chegar ao final do meu estudo, faço hipótese, objetivo, matéria e métodos, apresento os resultados, discuto eles e na conclusão eu coloco lá, novas pesquisas deverão ser realizadas para se comprovar. Não, ela tem que ter provas concretas, eu tenho que chegar no final. Agora, se ela está completa ou não, aí é novas pesquisas, né? Pré-requisitos para a construção de hipóteses. Eu tenho que ter conhecimento prévio do assunto. Então, volto a dizer, eu tenho que ler. Então, para vocês que vão construir hipóteses, primeira coisa, você já deve ter estabelecido a ideia da tua pesquisa. A ideia, ela não requer grandes conhecimentos aprofundados. Ela requer poder de observação. É claro que a experiência, ela ajuda muito a identificar, a ter uma boa ideia, né? Então, não é esperado de um aluno, né, em nível de construção científica, ideias muito bem elaboradas. Agora, nós também não podemos ter o preconceito que o aluno não tem capacidade de ter boas ideias. Eu sempre gosto de lembrar, nas minhas palestras, quando eu tenho oportunidade, que as minhas linhas de pesquisa na graduação e pós-graduação foram construídas por ideias de alunos. Então, por ouvir alunos, a gente conseguiu estabelecer linhas de pesquisa, que é um conjunto de boas ideias, né? Então, nesse ponto, a gente tem que também valorizar o conhecimento, a capacidade dos nossos alunos de elaborar boas ideias. Mas, entre a ideia e a hipótese, eu tenho que ter a leitura. Aqui talvez entra a revisão de literatura. Aqui entra a pesquisa que eu tenho que ter, né? Pesquisa bibliográfica, para eu adquirir esse conhecimento para eu construir a hipótese. Então, insights imprevisíveis surgidos na discussão do problema. Isso, volto a dizer. Eu estou lá fazendo revisão de literatura, gente, não é só ler, não. Não é só ler artigo, não. É eu fazer anotações, fazer pequenas discussões, comentários sobre os artigos que eu estou lendo e de repente eu tenho um insight. O que é insight? É eu ter aquela ideia, aquela intuição repentina. Analogias percebidas entre problemas sobre observação e outros problemas. Então, às vezes eu estou lendo um problema e tenho a ideia com outro. Quer ver uma coisa? Muito da etologia, que é a ciência do comportamento, especialmente comportamento animal, surgiu com pesquisadores, biólogos na grande maioria, que pesquisavam na área de ontologia, evolução, e aí analisando sobre as diferentes espécies, inclusive ser humano, eles importaram esse conhecimento para dentro da ciência animal, dos animais domésticos, né? Outra coisa, na área de ambiência, muita coisa foi importada da engenharia, da arquitetura humana, né? E muita coisa da fisiologia animal foi trazida da medicina humana. Então, veja que eu faço analogias. Opa, por que eu não posso adaptar isso para o animal, né? Bom, e aí, ó, tá aí. Aqui eu vou dar um exemplo. Olha só que interessante. Eu dei um exemplo bem da nossa área aqui. Hipótese. Então, eu tenho lá... Qual que seria a ideia? A ideia é
verificar se as porcas, o comportamento social das porcas é influenciado pelo tamanho do rebanho, né? Então eu já tenho uma hipótese. Depois de muito ler sobre o assunto, eu li sobre comportamento de suínos, falei comportamento social, agonístico, etc. e tal. Então, olha só a hipótese. Utilização de grupos menores. Então eu já trago uma afirmação. Utilização de grupos menores de porcas diminui o comportamento agressivo. Então, eu faço uma afirmação. Eu digo o seguinte, que se for as porcas ficarem em grupos menores, eu tenho menor chance de ter comportamento agressivo. Como é que eu vou verificar essa hipótese? Eu vou analisar comportamento, então vou estabelecer lá filmagens ou anotar em planilhas comportamento das porcas, né? E depois, para verificar se houve agressividade, eu posso ter como resposta as lesões. E a conclusão? Sistemas coletivos com menor número diminui a agressividade. Por isso que eu digo, olha a conclusão do trabalho comunicando com as hipóteses. A minha conclusão, ela pôde simplesmente responder à pergunta da hipótese. Ou melhor, ela acatou, ela aceitou a hipótese. Eu verifiquei que a minha hipótese é verdadeira. Ok? Então, olha que interessante. Isso daqui é uma base muito concreta de construção de projeto, pessoal. Né? Olha só, alguns exemplos, né, de hipóteses. Aqui eu trago até de uma aluna minha, já formada no curso. Então, um exemplo genérico de hipótese. A ordem de parto pode alterar as variáveis respostas de termorregulação das vacas. Então, daqui é genérico. Por que é genérico? Aqui eu não estou falando de variável, eu estou falando de grandes áreas. Ordem de parto e termorregulação. Né? O ambiente térmico exerce influência no comportamento das vacas. Eu não estou especificando o que é, qual o comportamento e que tipo de variável do ambiente térmico. De novo, olha só, para os aspectos de higiene e claudicação, o sistema composto Barney proporciona condições de conforto para que as vacas expressem um elevado nível de bem-estar animal. Grandes áreas, né? Então, isso é uma afirmação. Eu posso fazer uma hipótese assim? Posso. Né? O que eu estou estudando aqui? Composto Barney, termorregulação, ambiente térmico e bem-estar animal. Né? Então, eu construí as minhas hipóteses. Para cada uma dessas hipóteses, eu vou ter um objetivo específico. Para cada objetivo específico, eu vou ter material e métodos. Tenho a ordem já dos meus resultados e eu tenho que responder cada uma dessas... eu tenho que testar essas hipóteses, né, pelos resultados e enunciar se ela aceita ou não na minha conclusão. Agora, eu posso transformar isso daqui em específico. Olha só, então, a primeira, a ordem de parto pode alterar as variáveis respostas de termorregulação das vacas. Agora, vacas multíparas, que são aquelas de ordem de parto maior, apresentam maior estresse térmico do que as primíparas. Então, aqui eu já estou falando de termorregulação. O ambiente térmico exerce influência no comportamento. Em um ambiente de elevada carga térmica, agora eu já estou nomeando a carga térmica aqui como um ambiente térmico. As vacas multíparas apresentam comportamentos mais agitados em relação às primíparas, né? Então, aqui eu estou analisando ainda a ordem de parto. Falando das higiene e claudicação. Agora, no composto Barney, as vacas expressam melhores condições de higiene e baixa claudicação. Então, aqui eu já faço uma afirmação específica. Agora, professor, mas por que fazer isso? Eu nem fiz a pesquisa ainda, eu tenho que esperar. Isso é o que você espera de resultado. Isso é uma expectativa que você tem do resultado com base no seu conhecimento prévio da literatura. Agora você vai testar se isso se aplica às condições do seu estudo. Né? Então, por isso que a hipótese era importante. Aí nós vamos finalizar, então, a nossa videoaula com os objetivos da pesquisa. Será que está certo a gente trabalhar esse item, o objetivo desse estudo? O que vocês acham? O objetivo é do estudo? Né? O objetivo ou seja, está certo a gente escrever isso? Olha só, isso daqui eu extraí das obras do professor Gilson Volpato.
O objetivo não é do seu estudo. Quem tem o objetivo é você, o pesquisador. Então, veja, está errado isso daqui? Existe muita coisa que é do senso comum que a gente acaba catando, né? A gente acaba deixando e aí a gente não... a ciência já meio que consolidou essa forma de escrever. Mas nada impede também, e temos aceito, essas situações diferentes. Então, vamos aprender, vamos nos desafiar a escrever de forma diferente. Forma sugerida, então. Objetivou-se por meio do presente de trabalho. Então, eu estou usando não estou usando a primeira pessoa, né, do plural. Estou usando aí, né, uma linguagem impessoal. Objetivou-se por meio do presente de trabalho. Então, esse agente oculto, que é o pesquisador ou os pesquisadores, tiveram o objetivo utilizando o presente de trabalho. Então, essa é uma forma mais coerente. Podemos ter uma escrita direta. Nós estamos verificando muito dessa forma de escrever. Aliás, já faz tempo já. É só o Brasil aqui, é só o português que a gente ainda trabalha com essa forma impessoal. Aqui descrevemos o comportamento dele. Ele já vai direto no ponto. Aqui aonde? Aqui nesse trabalho. Descrevemos o comportamento de sei lá o que, tá. Então, eu tenho uma forma de... O inglês acomoda de maneira fantástica. Por isso que uma dica para vocês. Invista no inglês de vocês. Invista em fazer um curso, em aprender a escrever inglês. Porque o inglês, ele é muito melhor do que o português para escrita. Ele é muito mais objetivo. O português a gente dá muita volta, a gente precisa de um monte de vocabulário, né, para conseguir fazer a mesma, para descrever a mesma ideia. Então, nesse caso aqui, nós temos vamos dizer assim, uma linguagem mais direta, né? Então, avaliamos nesse trabalho se A afeta B. Olha só que forma mais interessante, né? Então, volto a dizer, isso no inglês é senso comum, as pessoas já estão acostumadas, né? Então, aqui, vamos dizer assim, essa forma deixa clara, não fica dúvidas, né? Enquanto o objetivo desse estudo foi sei lá o que, ele torna algo mais difícil de compreender. Detalhe, aqui eu chamo a atenção, para não entrarmos em conflito também com o sistema que nós estamos inseridos. As revistas brasileiras e nossos programas de pós-graduação não aceitam essas duas últimas, tá? Porém, as revistas no exterior aceitam o objetivo no verbo da primeira pessoa, né? E aí, evitar níveis de variáveis independentes. Olha o exemplo errado, né? Registrar o grau de inserção social em indivíduos altos e baixos, né? Agora, olha o exemplo correto. Avaliar se a altura dos indivíduos afeta a sua inserção social. Então, alturas de indivíduos, né? Aqui eu tenho que tomar cuidado de entrar num nível de material e métodos, no objetivo. E eu tenho que estabelecer se A afeta B, né? Por isso que aqui, normalmente coloca avaliar a altura. Normalmente a gente coloca esse elemento no meio aqui, avaliar se a altura afeta. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, inserir níveis de uma variável é algo puramente metodológico. Então, eu vou colocar aqui altos e baixos. Tem muitas pessoas que colocam lá variáveis, níveis de variáveis, até unidade de medida eu já vi em objetivo. Então, não é o lugar do objetivo não é colocar itens de material e métodos. Para isso existe o material e métodos, né? É um recurso técnico e não objetivo. O mesmo para frio versus calor, verão versus inverno, doente versus sadios, né? Então, por aí vai. Olha isso daqui, gente. Cuidado com isso, né? A gente às vezes se empolga, né, ao elaborar a pesquisa. Evitar sensacionalismo no objetivo.
Então vamos lá. Este experimento foi conduzido com vistas a elucidar um dos maiores enigmas da biometeorologia, que é o estoque térmico de vacas leiteiras criado a pasto na região semiárida, né? Olha só que prepotência, né? Um dos maiores enigmas. Então, vamos tirar esses excessos, né? A linguagem científica tem que ser muito objetiva, muito direta, para que o pesquisador consiga rapidamente identificar a ideia, o objetivo, o que se pretende, né? E quando a gente for lá nos resultados de discussão, exatamente a informação que ele tem. Então, nesse trabalho estudou-se o estoque térmico de vacas leiteiras criadas a pasto. Olha a forma mais enxuta que tem, objetividade, né? Vamos também evitar no objetivo as seguintes palavras, pessoal: analisar e comparar, porque análise e comparação, tudo que é metodologia, tudo que é matéria e métodos, análise de dados, análise química, isso é matéria e métodos. Não pode estar no objetivo. Então, analisamos e comparamos porque temos objetivo, né? Avaliar é metodologia. Avaliamos porque temos objetivo. Só que aí nós temos a questão do se, que nós vamos melhorar isso daqui, tá? Então, eu posso usar analisar, avaliar, examinar, experimentar e investigar se A estimula B, se A inibe B, se A corresponde a B. Então, por que o se ele é importante? O termo se, porque ele estabelece a questão de verificar se, né, de fato se isso ocorre, e estipulando níveis, né, se o A afeta B, se o tratamento afeta a resposta. Isso nós temos que estar bem claro quando construir o objetivo. E aí prefira ordem direta. Agora vamos falar de português. Sujeito, verbo e predicado. Vamos dar o exemplo? Né? Ou agente da ação, seguido da ação e de quem sofre a ação. Né? Então, o sujeito é o agente, verbo é a ação e o predicado é quem sofre a ação. Então, vamos lá. Investigamos, tem a forma invertida, investigamos se a aprendizagem dos alunos é melhorada pelo uso. Então, investigamos se a aprendizagem, aqui é predicado, melhorada verbo, uso de celulares em aula, sujeito. Ou a forma direta. Investigamos se o uso de celulares em aula melhora, né? Então, quando é de maneira direta, eu tenho o verbo, né, dessa forma. O outro é melhorado. Né? Tem a forma invertida aí e acaba gerando isso daqui. Olha os objetivos gerais específicos. Nós temos essas dicas também para vocês, que é bem preciosa. Vocês podem voltar nesse material, tá? Ouvir de novo esse trecho da videoaula, mas é muito importante agora que vocês vão construir o projeto de vocês, que vocês possam, de fato, entender como isso se realiza, tá ok? Então, manter as variáveis teóricas no geral e variáveis operacionais no específico. Cuidado com metodologia no objetivo, pessoal. De novo, tá? Então, vamos dar exemplos. Um objetivo geral, tá? Que numa outra área, né? Que é descrever o perfil socioeconômico da população latino-americana. Descrever o perfil socioeconômico da população latino-americana. Ok? Essa é uma forma de... Então, perfil socioeconômico aqui já é uma coisa interessantíssima que nós não falamos antes. Quando eu tenho a estrutura de parcelas e tratamentos, eu tenho A influenciando B, A interferindo em B, né? Agora, quando há uma pesquisa mais de caracterização descritiva, ela não tem essa estrutura. Então, descrever o perfil socioeconômico. Agora, vamos ao objetivo específico. Descrever a renda per capita. Renda per capita é perfil socioeconômico? Ela é uma variável operacional. Veja que eu não estou aqui nomeando qual tipo de renda per capita que eu vou avaliar, porque isso está no material e métodos. Tá? Então, renda per capita é um tipo de variável operacional da variável teórica perfil socioeconômico de cada país latino-americano. País latino-americano é uma variável operacional do
da população latino-americana. Esse específico 2. Descrever o perfil de bens de consumo. É diferente uma e outra? Eu poderia deixar só o geral? Poderia, mas é legal porque aqui eu vou estabelecendo outra, eu vou desdobrar o perfil socioeconômico, mostrando para o leitor que existem formas. Quais formas de avaliar o perfil socioeconômico que eu tenho? Então, perfis de bens de consumo. Aí eu vou falar lá bens imóveis, bens alimentícios, tarará, isso é no matéria metros. Então, descrever bens de consumo, é um perfil socioeconômico. Adquiridos pelos povos latino-americanos. De novo, é população latino-americana. Aí, ó, pronto. Isso aqui, ó, com esse geral, com esses 2 itens específicos, eu consigo já não só deduzir a hipótese, mas também verificar a questão do matéria metros. Já fica tudo muito mais claro, né? Até para o pesquisador delinear depois. Então, ó, de novo, outro exemplo. Avaliar se a desnutrição prejudica a aprendizagem sala de aula. 2 variáveis teóricas. Desnutrição, e aqui eu vou, ó, deficiência proteica e baixo peso. São formas de avaliar a desnutrição. Aprendizagem sala de aula. Como é que eu avalio? Prestar menos atenção nas aulas, piores notas, né? Olha aí. Então, o que eu gostaria? Que vocês absorvessem isso daí e pudessem de fato, construir o objetivo de vocês com base nessa estrutura sugerida. Ok? Mais algumas dicas. Seja objetivo, pessoal. Evitar palavras desnecessárias. Cuidado com excesso de português. O objetivo tem que ser bem direto, né? Todo projeto tem que atingir o objetivo. Raramente é apropriado incluir o local de pesquisa. Porque o pessoal está lá, né? Fazendo, objetivou-se por meio dessa pesquisa avaliar se as vacas leiteiras situadas na UTFPR, no campus 2, não tem que colocar no objetivo local, né? Salvo aqui quando eu estou analisando, por exemplo, regiões grandes, por exemplo, o Centro-Oeste, o Sul, a América do Sul, clima subtropical, clima tropical, clima semiárido. Aí eu tenho que localizar onde esses animais estão e ele é relevante para o objetivo. Aí eu coloco. Ao ler o seu objetivo, o leitor deverá visualizá-lo com clareza. Para nós terminarmos, pessoal, uma dica que eu dou aqui para vocês. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa frase de Lewis Carroll. Ou seja, uma coisa importante. Resume toda a nossa videoaula do projeto. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Um projeto mal estruturado, a pessoa inventa moda durante um projeto, durante a execução de um experimento, começa a virar aquela miscelânea de coisas que não faz o menor sentido, não tem grau de conexão, não fica claro o objetivo. E aí, o que esperar dos resultados? Como é que eu comunico isso para a sociedade científica? Regional, nacional ou internacional? Não tem como. Então, pesquisadores bem-sucedidos, pesquisadores bem situados na ciência, são ótimos, são peritos, são profissionais ao escrever projetos. E tudo começa com projeto, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado da videoaula e não deixem de assistir a próxima, que nós vamos tratar aí agora mais objetivamente sobre as partes da pesquisa do projeto científico, tá bom? Um grande abraço e até mais!